Bom dia, estamos aqui em mais um episódio do UTIcast. Me chamo Vanessa Menezes, eu sou acadêmica de enfermagem do 7º período. Estamos aqui para falar em mais um tema de suma importância, que é a diabetes. Que, segundo a Sociedade Brasileira, atualmente existem 13 milhões de pessoas com diabetes no Brasil. Estamos aqui com a nossa entrevistadora, a enfermeira Lilaleia Alves Farias, graduada aqui no Instituto Tocantinense Unitepac em 2015, já trabalhou como professora no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, do SENAC. Atualmente exerce a função de técnica de enfermagem no Hospital Regional de Araguaína e do Centro de Unidade de Terapia Intensiva UTI e trabalha no Centro de Referência de Saúde do Trabalhador. Muito obrigada, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, em nome da professora Sandra, tá, enfermeira, e é um prazer estar aqui e a gente está aqui para ajudar os alunos a tirar as dúvidas sobre diabetes, que é um tema muito importante mesmo. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui, pela sua disponibilidade. Obrigada, professora Sandra, por ter intermediado tudo isso. E vamos seguir para a nossa entrevista. Bom dia, primeiramente. Eu sou Letícia Gouveia, acadêmica do 6º período de enfermagem. E agora nós preparamos algumas perguntinhas para estar fazendo para a nossa querida convidada sobre a diabetes. Assim, na íntegra, o que seria essa diabetes tipo 1 e tipo 2? Bom, a diabetes, existem vários tipos de diabetes no mundo, né? Mas a que a gente mais fala é da diabetes tipo 1 e tipo 2. Para falar um pouquinho sobre a diabetes, eu vou explicar como que acontece no organismo da pessoa, para poder explicar mais ou menos como é que acontece essa diabetes. O que acontece? O organismo normal, ele produz a insulina. A insulina é um hormônio que carrega a glicose. Então, quando a gente tem uma alimentação com muito carboidrato, o organismo ele vai produzir insulina para poder carregar essa glicose. O que acontece? O hormônio que é produzido no pâncreas, ele, lá nas células betas pancreáticas, ele produz a insulina. E aí, a insulina vai na corrente sanguínea e carrega essa glicose para as células. É como se fosse uma chave que abre a porta e coloca essa glicose dentro das células. Então, quando eu tenho uma alimentação, essa glicose ela cai no estômago e aí vai para a corrente sanguínea e a insulina carrega essa glicose. Quando eu tenho uma dieta zero ou quando eu fico muito tempo sem me alimentar, principalmente à noite, é produzida também o glucagon, que faz com que evite que eu tenha uma hipoglicemia. Então, o organismo normal, ele produz a insulina e produz o glucagon, onde evita que eu tenha uma hipoglicemia, né? O organismo para de produzir insulina e produz o glucagon para não ter a hipoglicemia. No diabético tipo 1, o que acontece? As células não produzem insulina. Então, quando não produz insulina, eu tenho um aumento de glicose. Diabetes tipo 1, eu tenho um aumento de glicose. Na diabetes tipo 2, eu também tenho um aumento de glicose. Porém, na diabetes tipo 1, o diabético ele pode ser por uma doença autoimune, onde vai destruir as células e não vai se produzir essa insulina, ou etiopático, onde eu não sei qual é a causa dessa diabetes tipo 1. Lá no diabetes tipo 2, o organismo ele já produz a insulina, porém, numa quantidade menor, que não consegue fazer com que a glicose entre dentro das células. E sobre a cetoacidose diabética? Tá, quando acontece a cetoacidose diabética? Na maioria das vezes, a cetoacidose diabética ela acontece no tipo 1, né?
onde não tem a produção de insulina. A gente até chama o diabético tipo 1 de insulino dependente, porque ele não tem produção nenhuma. Então, o que acontece? Não consegue se absorver essa glicose no organismo, e aí o próprio organismo ele começa a quebrar gorduras. E nessa quebra de gorduras, ele vai produzir corpos cetônicos. E aí esse corpos cetônicos é prejudicial à saúde, aonde eu vou ter um pH diminuído. Então, essa é a cetoacidose diabética. Ela é uma das complicações da diabetes que causam mais óbitos na sociedade mesmo, nos pacientes. É uma das causas que mais causa óbito hoje, é a cetoacidose diabética. Entendi. E dentro da unidade de terapia intensiva, como é que é feito esse controle glicêmico dos pacientes? Quando se sabe que um paciente ele é diabético, né, a gente tem um controle realizando o hemoglucoteste, o HGT, que a gente costuma falar. Então, depende muito de cada paciente. Pode-se mensurar essa glicose, né, dentro do organismo, de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, de 4 em 4. Então, isso vai sendo gradativamente conforme cada caso de cada paciente. Entendi. E quais são esses cuidados com esses pacientes que têm essa cetoacidose diabética dentro da UTI? Na maioria das vezes, os pacientes com cetoacidose diabética, eles chegam na UTI com um grau de desidratação muito alta, porque os sinais e sintomas o aumento da diurese, o aumento da fome, o aumento da sede, uma respiração mais ofegante, cansada, que chama-se respiração de Kussmaul. Então, esse paciente ele vai chegar desidratado. Então, um dos cuidados que a gente tem é a hidratação, né, a reposição hipovolêmica e o controle hidroeletrolítico desses pacientes. Então, a gente faz o ABCD, né, de todos os pacientes, tenta manter esse paciente com acessos venosos, de preferência, se não tiver como funcionar uma central, a gente funciona nos 2 membros, um acesso calibroso, e começa a iniciar a hidratação desse paciente, né, para fazer a reposição. Tem o controle glicêmico também, né, o controle também do potássio, porque esse paciente ele vai começar a tomar insulina, porém o potássio dele tem que estar normal. E na maioria das vezes da cetoacidose diabética, esse paciente ele vai ter que tomar insulina na bomba de infusão. Então, se dilui uma quantidade X, conforme a prescrição médica e a necessidade desse paciente, e coloca-se em bomba de infusão. Tem o monitoramento dos sinais vitais, né? O monitoramento dos batimentos cardíacos, para ver se não tem nenhuma arritmia nesse paciente. E os cuidados mesmo que a gente tem, no geral mesmo, com todos os pacientes. Ver a necessidade, se precisa ou não instalar uma sonda nasogástrica. Ver a necessidade de iniciar ou não uma dieta. Então, tudo isso aí a gente faz com a equipe multidisciplinar da UTI. Entendi. Em relação a esses pacientes, quais são os diagnósticos e as prescrições de enfermagem para esses pacientes dentro da UTI? Alguns casos, né, a gente tem um diagnóstico de ansiedade, né, pelo ambiente em si, ele está num ambiente hostil para ele. A UTI é um local muito barulhento, por mais que a gente tente manter um ambiente calmo, silencioso, mas tem uma bomba que apita, tem um ventilador que faz barulho, tem um monitor que faz barulho, então acaba que traz muita ansiedade para esse paciente. Por ele estar com desconforto respiratório, também traz ansiedade para esse paciente. Então, o cuidado é tentar manter o máximo desse ambiente tranquilo, né? Para que ele não venha piorar essa ansiedade, fazer alguma atividade. A gente tem um psicólogo dentro da UTI, então esse psicólogo ele também pode ajudar nesse tratamento. Nós temos também outro diagnóstico, né, que é risco de queda, né?
Então, é um diagnóstico que a gente tem não só nos pacientes com diabetes, mas é um risco que a gente tem por ele estar num momento de desorientação. Na maioria das vezes, os pacientes da UTI eles ficam contidos ao leito, mas o cuidado maior que a gente tem é manter sempre as grades elevadas. Se esse paciente ele consegue ir ao banheiro, auxiliar ele a ir ao banheiro e orientar ele também. Muito bem. Nós sabemos o quanto é difícil, quanto que foi difícil esse período da Covid. E esse controle dessa citoacidose diabética continuou mesmo nessa época? Sim. O Covid ele trouxe muita insegurança, porque para a gente todo mundo tinha Covid, né? Quando chegava, está cansado e tudo. Mas não mudou muita coisa, não, né? Em questão do cuidado ao paciente com diabetes. A gente continuou no mesmo cuidado, só que com um cuidado maior, né? Porque os EPIs eram diferentes, tudo, usava sempre máscara N95, capote, tudo para o avental, né? Para poder cuidar desse paciente, mas a gente não teve muita mudança nisso, não, porque a gente sabia da importância dos cuidados mesmo. Tinha que ser feitos os cuidados, né? Sabemos que mesmo após a alta do paciente na UTI, os cuidados eles permanecem, né? Eles não podem ser parados, principalmente nesse tipo de paciente. Quando o paciente está na UTI, está fora da UTI, no caso, e já em casa, quais são esses cuidados que ele deve fazer assim, diariamente? Questão de alimentação? Na maioria das vezes, o diagnóstico do diabetes tipo 1, ele vem ou na infância ou na adolescência, né? Então, aparece mais nessa idade. Então, a gente tem um cuidado muito grande em orientar os pais, né? O cuidador, quem vai cuidar desse adolescente ou dessa criança, né? Um cuidado na administração da insulina, um cuidado na alimentação, né? Tentar explicar, passar para ele como que deve ser feita essa alimentação, como que se deve administrar a insulina, que tem que ter um cuidado no monitoramento dessa glicemia dessa criança e observar, explicar quais são os sinais e sintomas da cetoacidose diabética para que ele procure um atendimento o mais rápido possível caso algum desses sintomas apareça. Então, eram essas nossas perguntinhas. Muito obrigada por esclarecer nossas dúvidas, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, e qualquer coisa, qualquer tema que vocês tenham e queiram que eu venha aqui novamente, estou à disposição. Muito obrigada. Por nada. E nós terminamos mais um episódio do TICast, esse foi o grupo 6, e assim nós finalizamos os podcasts.